eu quero começar a conversar com vocês sobre essa série. Essa série está pautada num conceito chamado de sincronização social, que é o quê? Com o fato da gente estar vivendo uma dinâmica de vida acelerada, a gente acaba não acelerando na mesma velocidade um dos outros. Então, a vida está nos impulsionando a acelerar. Tudo ao nosso redor nos impulsiona a acelerar. Então, o que acontece? A gente acaba perdendo o vínculo. Então, nós fazemos as mesmas coisas, mas não mais acompanhado. Nós fazemos as mesmas coisas que nós fazíamos antes, mas sozinhos. E isso causou uma desincronização social em ambientes comunitários como família. Então, a gente pegou bastante sobre essa questão da família, também pegou na questão da comunidade, da igreja. As pessoas, então, preferem estar no online, entendem que igreja não é mais tão necessário estar lá presente no domingo de manhã, ou elas tornam um apêndice, alguma coisa em que faz parte da vida, mas não é essencial. E nós tentamos desconstruir essa ideia, mostrando que, para Deus, as coisas não funcionam dessa maneira. E hoje, nós vamos falar sobre como parear o seu coração com o coração de Deus. Na primeira semana nós falamos sobre parear marido e esposa, na segunda, pais e filhos, na terceira, você com a comunidade, e hoje, o seu coração com o coração de Deus. A minha pergunta é muito simples: você deseja parear? Querendo ou não, aperte seus cintos, que nós vamos decolar. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Para começar a falar sobre isso, nós vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler hoje no primeiro versículo. Eu tenho usado para a série a versão A Mensagem, que eu gosto muito, mas hoje, para esse primeiro versículo, eu vou usar a versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Se você não se dá muito bem, não entende muito bem dessas questões de tradução de Bíblia, eu aconselho você a baixar um aplicativo chamado Minha Bíblia, a Bíblia, o aplicativo da Bíblia, que é uma Bíblia marronzinha, e lá você baixa, faz o login, lá você tem todas as versões que você quiser, você pode ouvir a Bíblia, você tem plano de leitura, é um instrumento muito legal da Igreja Life Church, onde você pode desfrutar de muita coisa lá, tá bom? Então, eu te aconselho a baixar esse aplicativo, ok? Efésios capítulo 6 é o tema é o texto base que a gente tem lido sempre no livro de Efésios, nessa série. Capítulo 6, versículo 10 fala assim: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vou ler novamente. Efésios 6, versículo 10 diz: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo da força do seu grande poder. Paulo está dizendo para nós o quê? Tornem-se fortes. E ele usou a expressão no começo desse texto muito legal: para terminar. Parece que o texto foi construído para essa série, né? Então, para terminar, depois que você pareou, marido com esposa, pais com filhos, você com a comunidade, então, para terminar, parear você com Deus. Então, se torne forte, tornem-se fortes. Como? Vivendo unido com o Senhor. E como que eu me torno forte, unidos com o Senhor, vivendo unidos com o Senhor? Recebendo da força do seu poder. Essa é a lógica de Paulo, é a tese que ele defende. Tudo isso que nós falamos nessa série até agora, você não consegue fazer se você não se fortalecer no Senhor. Se você tentar pela sua própria força, tentar por si só, você não vai conseguir ser fortalecido nisso. Não vai adiantar para você. Então, ele fala, a saída, o recurso máximo que você tem para que você seja pareado, para que dê certo, você tem que se alimentar do Senhor. Torne-se forte, vivendo unidos com o Senhor, recebendo da força dele. Se eu pudesse traduzir e colocar numa linguagem dessa série, Paulo está dizendo, tornem-se fortes, pareando-se com Deus. Tornem-se fortes, vivendo em par com Deus, pareados com Deus, conectados com Deus. E aí ele fala, como que eu começo a viver forte? Como é que eu posso viver forte? Se você tem a Bíblia aí, você pode acompanhar, eu não vou ler o texto porque é muito longo, mas ele começa a dizer, se fortaleçam, se revestindo da armadura de Deus. Ele fala, se fortaleçam se revestindo da grande armadura de Deus. Ora, e ele começa a dar uma sequência, de fundamentos que nos ajudam a viver essa trajetória. E ele diz assim, vestir-nos a armadura de Deus. E nessa armadura, ele coloca a verdade como um cinturão, a justiça como uma couraça, o anúncio do Evangelho da Paz como sendo sapatos, a fé como sendo um escudo, a salvação como capacete e a palavra de Deus
e a palavra de Deus. Aí o que ele coloca? A palavra de Deus está como capacete, está errado ali, não é capacete não, viu? Capacete é a salvação. A palavra de Deus é outro esquema. A palavra de Deus é a espada, é isso. É a espada. E se você notar, ele está falando, se fortaleça com Deus, vivendo unido com Deus, usando todas as armas que Ele te dá. E todas as armas que Deus nos dá, exceto uma, são todas de defesa, percebe? Todas essas armas são armas de defesa, não são de ataque. Ele coloca como se fosse uma armadura de um soldado romano e fala, a verdade como um cinturão de defesa, a justiça, couraça, defesa. O anúncio do evangelho da paz, o sapato, proteção para os pés. A fé, o escudo contra os dardos do maligno. A salvação, capacete, defesa. E a palavra de Deus como espada. Espada é o único item de ataque e também pode ser de defesa. É o único item. Porque Paulo entende que o cristão, quando ele está pareado com Deus, ele entra numa jornada contra o maligno. É como se você, no começo da sua trajetória, adquirisse para si um grande inimigo, que é o diabo. E Paulo diz, a sua trajetória não vai ser fácil. Além de você ter que parear o seu coração com o da sua esposa, além de você ter que parear com o da sua família, além de você ter que parear com Deus, você vai ter um inimigo sempre constante sobre sua vida que não vai deixar isso acontecer de forma fácil. E esse inimigo chama-se diabo. Chama-se o acusador. E ele lança dardos inflamados, ele ataca você, e você tem que aprender a se defender. Para você passar ileso por essa vida, passar bem por essa vida, você precisa aprender a se defender. E quando você se defende, você põe todas essas armas, existe uma moldura, onde toda essa armadura começa a fazer sentido. Você já viu, não sei se você já viu o Cavaleiro do Zodíaco, essas coisas assim, que tem armadura. Eu amava Cavaleiro do Zodíaco, fã demais no último. E eu lembro de um episódio que eles montam a armadura, né? Você tem a armadura de Pégaso, do dragão e tal, de todos os signos do Zodíaco, é muito bonitão. E aí você tem as armaduras, tem museu aí na Europa que tem essas armaduras feitas em ouro, é muito bonito. Mas essas armaduras, quando eles montam a armadura, tem um episódio que ela é montada e de repente alguém toca na armadura, a armadura toda cai. Por quê? Porque não tem ninguém dentro. Precisa ter alguém dentro da armadura para ela, porque a armadura por si não funciona. Correto? Concorda? Então Paulo fala assim, você precisa dessa armadura, ela funciona para isso. Mas como que é, o que dá liga nessa armadura que vai fazer ela funcionar? Ele fala, a oração. A oração é a liga que faz, é a moldura, é o arcabouço, é o que nutre e o que capacita você. É o que nutre e o capacita. Paulo fala assim, estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior do que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim, Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. E ele fala, verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais do que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. Paulo está dizendo, isso a gente vai precisar dela a vida inteira, é uma jornada. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem todo o tempo e com fé. Ele descreve todas as armas e coloca o arcabouço que faz sentido, que dá liga para essa armadura funcionar, é a oração. Então a gente sai dessa ideia até agora com a cabeça pensando o quê? Então eu preciso ser um cara bom na oração para fazer tudo funcionar. Eu preciso lidar o tempo todo com a verdade na minha vida, sempre falar a verdade. E eu preciso ser um cara que tenta sempre prezar pela justiça para todo mundo. Em toda oportunidade, anunciar o evangelho da paz, ter uma fé inabalável, ter sempre na minha cabeça a salvação, sabendo que a vida não termina aqui, e usar a palavra de Deus para responder todas as coisas, que é a minha espada. E além de tudo isso, ter uma vida de oração intacta. Show de bola? Podemos terminar? É isso que ele fala. Sabe qual é o grande lance desse texto? É que se você for tentar fazer isso,
você vai fracassar. É fato. Tente fazer isso, você vai fracassar. Você não consegue fazer. Você não tem força para fazer. Esse é o princípio moral do texto. Então, se eu terminasse essa mensagem assim, explicando para você tudo o que funciona na armadura e como que ela se aplica no dia a dia, e dizer, no final, vá na força de Jesus e faça o mesmo. O que eu estaria imprimindo no seu coração? Religiosidade. Eu estaria forçando a sua vontade, dizendo, vá, tente, o máximo que você puder. E depois de 1 mês, 2 meses, você voltaria aqui, se é que voltaria, falando para mim o quê? Eu fracassei, eu falhei. Porque você não consegue. Tenta fazer isso, você vai fracassar. Por quê? Porque nós não temos condição, nós não temos firmeza moral, nós não temos força suficiente para nos manter nesse caminho. E aí, o que acontece? Quando nós entendemos que nós vamos fracassar, nós começamos a falar assim, eu preciso de outras armas, então, para eu poder me proteger. Eu não consigo viver com essas armas que Deus me colocou. Eu não sou tão bom em oração. Eu não sou tão bom assim em falar a verdade o tempo todo. Eu não sou tão bom assim em ser justo. Então eu preciso me proteger, porque, afinal de contas, a sociedade com que a gente vive não é inocente. Eles estão sempre tentando tirar vantagem de mim. Então eu preciso ser mais esperto. Então eu preciso adquirir mais umas armas. Então eu tenho uma armadura com escudo e com espada, e de repente eu pego uma 9mm e ponho na cintura também. Porque, afinal de contas, ninguém hoje em dia luta com espada e com escudo. Eu ponho uma 9mm na cintura e falo, não, agora eu estou protegido. Agora eu estou bem. Aí você passa na rua e vê alguém ali, ao invés de usar uma 9mm, o cara está com uma Uzi. Aí você fala assim, eu preciso, acima dessa armadura, um colete à prova de balas, de Kevlar, que segura as balas, né? Aí você põe um colete à prova de balas. E aí você vê, daqui a pouco, numa relação, que a pessoa te atingiu, você fala assim, não, eu preciso atirar primeiro, precisa ser mais rápido. A minha arma é lenta, então eu preciso de um fuzil a longa distância, porque de perto não vai dar muito certo. E aí você pega um AK-47, um R-15, você pega um fuzil para você poder atirar à distância. Então, a partir de agora, você está protegido com o escudo, você tem uma arma de curto alcance, e você tem uma arma de longo alcance, você vai adquirindo. E você fala assim, mas é aquelas pessoas que a gente deixa entrar na nossa vida, mas elas chegam tão perto que não dá para puxar o gatilho, eu preciso de uma faca. Curta, punhal, né, fino, que qualquer coisa eu já espeto. Antes de fazer alguma coisa, eu já espeto a faca. Está entendendo a lógica? E aí, para o fuzil, você começa assim, não, mas só com a mira telescópio eu não consigo, eu preciso de um binóculo para olhar também. Aí você começa a adquirir novas ferramentas para a sua armadura. A verdade, a fé, a justiça, o anúncio não funcionam mais para você. Você precisa de outras armas, porque você não acredita que, no fundo, para que você passe ileso por essa vida, as armas que Deus te deu são suficientes. Então, você assume para si uma nova armadura. Você acredita que não dá para viver nesse mundo de hoje só com essas instruções bíblicas. Então, você começa a adquirir para você uma nova armadura. Você acha que essa lista de que Jesus está dando, que Paulo está dando através do livro de Efésios, são antiquadas, que não resolvem. Você é um homem de negócio, você trabalha numa empresa, você é autônomo, a dinâmica é muito rápida, não funciona. Não posso ser honesto em todas as coisas, eu preciso dar um jeitinho. Por quê? Porque todo mundo dá um jeitinho, então eu preciso também arrumar um jeito de viver sem passar-me por bobo. Sabe o que você está fazendo quando você faz isso? Você está adquirindo uma nova armadura por cima da armadura de Deus. Porque você acha que a armadura de Deus não corresponde à sua realidade. Então a gente cria uma outra armadura. E essa armadura é criada através da nossa vivência, mais a nossa experiência, mais conselhos que as pessoas nos dão. E isso a gente acha que a gente está protegido. Então, se você pegar a experiência da sua vivência, se você pegar os conselhos sábios que você adquiriu ao longo da vida, trouxer isso para a tua vida, montar um modo de viver, você está mais protegido de acordo com a realidade atual do que com a armadura que Deus colocou. E aí você começa a andar pesadão, com um monstrão, com uma armadura que você não consegue lidar com ela. São pedaços de várias coisas. Estão me entendendo? Está dando para sacar? Teve um cara que passou por esse processo. Teve um cara que passou por isso. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 a 40.
um cara chamado Davi. Ele passou por isso em um momento. Davi era um jovem de 15, 16 anos e que ele cuidava do rebanho do seu pai. Os seus irmãos mais velhos eram fortes, bonitos, e Davi era esquecidinho, parece que ele era ruivo, ele ficava de escanteio lá. Ok. Chegou um dia em que o povo dos filisteus decidiu desafiar o povo de Israel. Então eles foram para o lugar, imagina, é um lugar, ao invés de ser um lugar reto, era um lugar que era um vale. Então tinha uma montanha de um lado, uma montanha do outro lado, que era tipo a fronteira. Então o povo de Israel ficava de um lado, tinha um vale, e no outro lado da montanha estava o povo dos filisteus. E eles se acamparam para desafiar o povo de Israel. O povo de Israel mandou seu exército, o rei mandou seu exército para a batalha e ficaram lá. De repente, do meio da multidão, sai um cara de 3 metros de altura, armado até os dentes, e diz o seguinte: para que nós vamos incomodar o exército? Faz o seguinte, chama um homem que venha lutar comigo. Faz com que esse homem venha lutar comigo, e o vencedor ganhou a guerra. Fechou. O rei ficou bolado com isso, e falou o quê? Precisamos achar alguém para lutar contra esse cara. Mas quem é que vai querer lutar com um cara de 3 metros de altura? E ele começou a procurar no meio do povo quem pudesse. Ninguém queria. E o rei começou a oferecer, eu ofereço isenção, transporte público de graça, e ninguém se habilita. Eu ofereço internet de graça para todo mundo, banda larga, microfibra, ninguém queria. Microfibra não, fibra ótica, né? Ninguém queria. Ele falou assim, eu dou minha filha. Aí os caras começaram a ficar interessados, mas falaram, não vale a pena. O cara que vai entrar e vencer vai ganhar minha filha, vai virar da família real e nunca mais vai ter que pagar imposto na vida. E ninguém se habilitou. E durante 30 dias, 30, 40 dias, o cara descia de manhã e à tarde. Tem algum homem para lutar comigo? E o povo de Israel ficava bolado. Aí de tarde ele descia de novo. Tem algum homem para lutar comigo? Pô, ficava bolado. Engraçado que quando o exército se apontava e aparecia na beira assim, né, da montanha, aí o exército de Israel apontava e ficava na beira também. Todo mundo lá querendo batalhar. Aí descia o Golias. O exército de Israel, todo mundo corria. Todo mundo saia fora. Se fosse na multidão, até que ia. Mas mano a mano, estou fora. Nisso, Davi, o pai dele pega o seguinte, seus irmãos estão lá há dias, eu quero que você vá lá e leve para eles aqui grãos tostados, leva queijo, leva algumas coisas, né? Acho que o pai dele era mineiro, mandou uns queijinhos lá para os filhos, ele chegou lá, quando ele chega, está num desses momentos em que o filho da mãe, né, do Golias desce para desafiar o povo. E ele vê aquilo. E, cara, Davi era muito coisa ruim. Ele começa a falar assim com os soldados, assim, o que está acontecendo aí? Aconteceu que... Aí explicou toda a história, quem desafiar, beleza. Aí ele sai de um soldado e fala assim, o que está acontecendo aí? O cara fala a mesma coisa. Ele não cansado, ele chega no outro soldado e fala assim, o que está acontecendo aí? E os caras começam. E ele começa a jogar um H nos ouvidos dos caras. Fala assim, como é que pode um gigante não afrontar o exército de Deus vivo? Aí o irmão dele ouve. E vai dar uma dura nele. Fala, o que você está fazendo aí, cara? Isso aqui, volta para casa, isso aqui não. Eu vim ver a batalha. Ele sai dos irmãos dele e corre para outro soldado e fala, o que está acontecendo aí? E os caras repetem a mesma coisa. E ele começa a falar, a soltar, fala assim, que é isso, rapaz? Os caras não podem afrontar o exército de Deus vivo. Nós somos o povo de Deus escolhido, né? Que é isso, rapaz? Que Deus é poderoso, nós vamos vencer isso aqui. Chega no ouvido do rei. O rei fala, manda chamar esse moleque. Chama o moleque. Aí o moleque faz o quê? O que acontece? O que você está falando aí? Ele fala assim, meu rei, que é Flamengo, é nós, que é Corinthians. Eu vou. Rapaz, olha o seu tamanho, 16 anos, magricela, ruivo, feio pra burro. Véi, não, rei, eu vou. Olha só o que acontece. 1 Samuel 17, 32 a 40 fala assim. Davi disse, Senhor, não perca a esperança. Cara, um moleque de 16 anos chegar para o rei e falar isso. Não perca a esperança, estou pronto para enfrentar esse filisteu.
Saul respondeu a Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. É muito jovem, inexperiente. O filisteu tem mais tempo de guerra do que você de vida. Davi retrucou: sou pastor e cuido de ovelhas do meu pai. Quando o leão ou o urso atacava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás, matava e resgatava o cordeiro. Se o animal quisesse me atacar, eu o agarrava, torcia o pescoço e o matava. Leão ou urso, qualquer um deles eu matava. Por isso farei a mesma coisa com esse filisteu incircunciso, filho da mãe, filho das unhas, filho da... Né? Que, é isso que ele está querendo dizer aqui, né? Que está afrontando o exército de Deus vivo. O Eterno que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Cara, ele chega e dá uma dura no rei. E fala, o bicho vai pegar, rei. O bicho vai pegar. Saul concordou. Tudo bem, pode ir. Mano, eu duvido que Saul ia entregar o reino se Davi perdesse. Eu duvido. Duvido. Mas Saul concordou. Fala, vai um a mais, um a menos, morrendo. Está tudo certo. E ele fala que o Eterno ajude você. O rei equipou Davi com uma armadura, pôs na cabeça dele o seu capacete de bronze e prendeu sua espada à cintura. Davi tentou andar, mas não conseguia se mexer. O que estava acontecendo com Davi? Tudo assim, ó. Ele não conseguia se mexer. Ele não conseguia andar. Dá uma cutucada nele. Cutuca ele aí. Ele não conseguia se mexer, não conseguia andar. O homem trabalha até tarde, ainda vem tocar na igreja, que você quer o quê? Né? Aí ele, espada, tal. Essa armadura não era dele, era do rei. E ele tentando andar. Ele fala, não dá, não vai rolar. É a mesma coisa que acontece na gente. Quando a gente não acredita que a armadura de Deus é suficiente, a gente começa a adquirir uma nova armadura e coloca para a gente ir para a batalha. E aí o que acontece? A gente não consegue andar. O que Davi me faz? Davi vira. Davi disse a Saul: mal consigo me movimentar com toda essa parafernália. Não estou acostumado a isso. Em seguida, tirou tudo aquilo. Davi pegou o seu cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas num riacho, guardou-as no seu alforje de pastor e com seu estilingue aproximou-se de Golias. A armadura do rei era poderosa, era boa para se defender, mas não para Davi. Não era a armadura dele, era uma outra armadura, para outra pessoa. Ele não conseguia andar. Por quê? Porque a trajetória dele inteira, Deus era a proteção dele. Quando ele enfrentou o leão, quando ele enfrentou o urso, ele não tinha armadura nenhuma, ele só tinha armadura, a proteção que Deus dava para ele. Então ele foi, enfrentou e venceu. O leão enfrentou o urso e venceu. Agora ele estava numa batalha grande e a tendência é quando a gente enfrenta uma batalha maior, a gente pensa assim, essa armadura de Deus não vai funcionar. Esses princípios de Deus, os ensinamentos de Deus não vai funcionar para mim. Não vai dar certo. Porque a batalha era maior. Lá deu porque era menor. Só que a gente começa a confiar na armadura e esquece em quem deu a armadura para nós. Então, se a gente começa a confiar somente na armadura, a gente esquece quem é que está dando a armadura para nós. Davi, então, tira a armadura e faz o quê? Ele pega o cajado de pastor. Pega 5 pedras e põe no alforje de pastor. Porque ele era o quê? Pastor. Agora ele estava no ambiente seguro dele. Agora ele estava no ambiente dele, de verdade. Lidando com as armas que ele estava acostumado. Da forma que ele estava acostumado. Da forma que Deus o conduziu. Aí, ele vai para a batalha. Ele vai para a batalha com uma confiança enorme. Por quê? Porque ele estava fortalecido. Fortalecido em quem? No Senhor. Ele estava pareado com Deus. Deus o impulsionara para aquilo, e ele entendia, alguma força, alguma coisa dizia para ele, dentro do interior dele, dizendo, vai que é sua, Tafarel. Essa batalha é sua, vai. Vai que vai dar certo. E ele, nesse sentimento que Deus tinha colocado no coração dele, ele foi adiante. Numa batalha totalmente improvável. O gigante está vindo, começa a praguejar ele, falou assim, vocês estão mandando ajudante de cozinha para vir me enfrentar? Pelo amor de Deus. Não tem um homem aí, um guerreiro nesse lugar aí, e começa a praguejar. Davi petulante pra caramba. Davi era terrível. Gente, bocudo. Parece umas pessoas que eu conheço. Ele chegou e virou assim e falou, Filisteu, tu vens a mim com espada
com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus vivo. Hoje mesmo, eu vou arrancar esse sorriso da tua cara. Eu vou cortar, minha Bíblia está assim, tá? Eu vou arrancar a tua cabeça do teu pescoço. Eu vou esfregar esse teu sorriso numa parede de chapisco. E as aves do céu vão vir comer tua carne aqui. Eu vou cortar tua cabeça com a tua espada. E tu nunca mais vai falar mal do exército de Deus vivo. A minha Bíblia é mais assim, mais viva. Entendeu? É assim. A sua deve estar diferente, mas a minha é mais ou menos assim. A minha é mais sangrenta. A minha é mais intensa, mais sangrenta. E ele fala isso. E aí ele pega uma pedra da bolsa. Tinha 5. Pega uma pedra, bota na tiradeira, começa a rodar. E o gigante vem. E ele começa a rodar. E o gigante vem. Pensa, o gigante andando. E ele com a pedra. E de repente ele olha, o gigante fala assim, eu vou esmagar esse moleque com uma paulada. Uma só, de costa de mão, sabe? Para humilhar. Pum, quebra o pescoço. Os caras que estavam olhando lá de cima, estavam falando assim, cara, esse moleque é louco, olha o tamanho desse gigante. O rei falando, moiou. Oh não, oh não. Todo o cenário estava horrível. O único que estava com pensamento positivo, Davi, falou, é muito grande, mano. É muito grande, não tem como errar, velho. É muito grande, velho. Não dá para errar. E ele girando aquele trem e ele solta. Quando ele solta, aquela pedra vai voando, zunindo, fazendo barulhinho. O silêncio paira no acampamento inteiro. E todo mundo escuta um barulhinho apenas. No único espaço na cara do gigante, que não era protegido por um escudo, que era na testa. A pedra encrava, afunda o crânio, a testa do gigante. E o gigante para. Todo mundo fica sem respirar. O suor escorre no rosto do rei filisteu. O rei Saul fica sem saber o que falar. Tem um filisteu ali fazendo xixi na calça. O bicho está pegando. O gigante cai de joelho. Pá. Solta a espada. Solta o escudo. Estatelado. E cai de cara no chão. Davi sai correndo igual Aquiles. Pula, pega a espada dele, dá um giro no ar igual Matrix e tá! Corta o pescoço do indivíduo. Pega a cabeça dele e ergue para a galera dos filisteus. E de repente ele ouve um barulho. Davi, on your left. Não, brincadeira, isso foi no Vingadores. Lembra daquela cena, o Capitão América está sozinho lá, sem ninguém, ajeita o escudo, daqui a pouco começa, à sua esquerda, e aí abre o portal, aquela galera vem para enfrentar o Thanos, né? Aquilo é de arrepiar demais da conta. Mas é parecido, quando ele ergue a cabeça e mostra, vem parece estádio de futebol, e a galera desce a colina, e os filisteus, perna para que te quero. E eles saem correndo atrás dos filisteus, começam a pegar, as armas do Golias são guardadas, pá, o nego pega como troféu, e Davi é celebrado como vencedor, e o rei manda entregar a esposa para ele, o nego faz rap para Davi, faz um funkzinho para ele, Saul matou 10 mil, Saul matou 1000, Davi matou 10 mil, e nananana. Tinha um rapzinho rolando na época, então eles fazem uma musiquinha e tal, então Davi começa a ficar famoso. O que acontece? Naquele momento em que ele enfrenta o gigante, todo o mérito da conquista de Davi vai para quem? Vai todo para o povo. O povo ficou livre. O povo saiu ileso. O povo saiu dali justificado, salvo. Porque Davi os salvou. Só que essa história, ela não tem efeito para nós. Você percebe? Davi, quando estica a pedra e solta na testa dele, o cara cai para frente. Uma pedrada a ponto de afundar no crânio. O cara tinha que cair para trás. Mas ele cai para frente, de joelhos, e depois cai de novo. Porque o que venceu aquela batalha não foi a pedrada de Davi. Era no nome de quem Davi estava batalhando. Deus venceu aquela batalha por Davi. E Davi ficou com crédito. E o povo ficou com crédito de Davi.
Percebe? O povo ganhou esse crédito. Deus venceu. E o povo colheu os méritos de Davi. Só que se a gente terminar também essa história aqui, vai falar o quê? Seja como Davi, enfrente suas batalhas. Você também vai falhar. Só que a história de Davi me aponta para outro guerreiro. Porque se você focar na sua força de vontade, para você vencer as batalhas, é forçar a sua vontade, você vai falhar, você não vai ter condição de manter isso a longo prazo. Essa história ela só vai nos tornar moralistas e religiosos, achando que a nossa performance é o que mais vale a pena, é o que é o diferencial na nossa vida. A lição aqui não é ser como Davi. Isso é se tornar um religioso. A lição aqui é você se tornar, é você perceber para onde essa guerra de Davi aponta. Existe um outro guerreiro que foi para uma batalha e se colocou à frente de todos. Lutou e derrotou os maiores gigantes da nossa vida. A morte, a culpa, a separação de Deus e o pecado. Ele não só colocou a sua vida em risco, mas deu a sua vida perfeita para pagar a nossa dívida com Deus de graça. Na cruz, os seus braços abertos eram o tiro definitivo na testa da morte e de todos os outros gigantes que poderiam assolar a nossa vida. Ele nos conferiu todos os méritos da sua conquista. Assim como o povo colheu os méritos de Davi, nós hoje colhemos os méritos daquele que não só arriscou sua vida contra o gigante, mas deu a sua vida para vencer todos os gigantes de braços abertos. Nossos pequenos gigantes podem ser vencidos quando eu creio e confio em Jesus, em seu amor e sua proteção. Aí sim, eu entendo como é que aquela armadura funciona. Não funciona com o meu mérito, não funciona porque eu faço força para estar bem protegido com a verdade. Eu uso a verdade por quê? Porque eu não tenho problema de ficar mal com as pessoas, eu não preciso mentir. Por quê? Porque alguém conquistou o amor e a vida por mim. E eu prefiro ficar mal com as pessoas do que ficar mal com ele. Por isso eu falo a verdade, mesmo que isso te doa, mesmo que isso te magoe, e mesmo que isso me deixe mal com você. Eu uso a verdade. Por que eu posso usar a justiça? Eu uso a justiça porque ele se fez justiça na cruz para que eu não tivesse mais culpa. Então eu posso ser justo com as pessoas porque quando eu era mal, alguém foi justo comigo. Mais do que eu merecia. Aí eu tenho motivação para ser justo. Está entendendo como é que a armadura funciona? Eu anuncio o Evangelho da Paz, calçados com o anúncio do Evangelho da Paz. Por que eu posso anunciar? Porque quando eu estava perdido, isolado, num charco de lodo, indo para a morte, ele desceu da eternidade, veio ao mundo e me resgatou de lá para anunciar para mim o Evangelho da Paz, para nos trazer para o reino do Filho do seu amor. Percebe? Por que eu posso usar o capacete da salvação? Porque minha cabeça pensa como uma pessoa salva. E por que minha cabeça pensa como uma pessoa salva? Não pensa sendo mesquinho só nas coisas dessa vida. Por quê? Porque Ele deu sua vida para me salvar. E meu pensamento agora é mudado. Por quê? Porque Ele me prometeu a vida eterna. Então o que eu passar nessa vida é apenas passageiro. O que eu viver nessa trajetória aqui, nessa vida, é apenas passageiro. Porque Ele me deu uma mentalidade que vai além do tempo. Capacete da salvação. A minha vida não termina na minha morte. A minha vida não termina nesse tempo onde eu como, faço sexo, procrio e trabalho. Não é isso que é a minha vida. A minha vida tem um além. Tem uma eternidade me esperando. Por isso eu posso usar o capacete da salvação. E como é que eu enxergo esse mundo? Eu posso usar a espada, que é a palavra de Deus? Por que eu posso usá-la? Por que eu tenho facilidade para usá-la? Porque aquele que me amou de tal maneira me orienta na vida a partir da palavra dele. E não há proteção maior. Não há coisa melhor do que eu obedecê-lo. Porque se aquele que não poupou o seu próprio filho, como me privaria de outras coisas? De forma nenhuma. Então eu posso usar a armadura de Deus inteira, com a motivação correta. Não pelas minhas forças, mas pela força daquele que foi o maior guerreiro de todos. E que não precisou de nenhuma outra armadura, a não ser a que Deus deu, para ele vencer. Então eu também não preciso de nenhuma outra armadura para vencer, senão aquela que Deus me dá. Porque de sofrimento ele entende, e de vitória ele também entende, porque ele venceu a morte. Então se o cara venceu a morte, diz que isso é suficiente,
Para que eu vou procurar outro tipo de armadura? Então eu tenho que fazer o quê? Me parear com Deus. Através de quê? Através da oração. A oração é esse vínculo. A oração é o que nutre. A oração é aquilo que faz, que alimenta a minha relação pessoal com esse Deus totalmente amoroso. E quando eu ganho confiança nessa realidade, quando eu ganho confiança de que isso é verdade, confiança é poder. Confiança é poder. A confiança me dá poder. Poder para ser e para fazer. Para ser aquilo que eu tenho que ser e fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não para ser aceito, mas porque eu fui já aceito. Porque Ele já me conquistou. Agora, então, a verdade, a justiça, o anúncio, a fé, a salvação, a palavra de Deus, são armas mais que suficientes porque foram dadas por quem mais me protegeu nesse mundo. Tem alguém que te protegeu mais nessa vida do que o próprio Jesus? Então, no mínimo, eu posso confiar. A oração é esse vínculo. Vínculo relacional com Ele, que nutre e dá força para acreditar que a armadura dele é suficiente. E enquanto eu vou nessa trajetória, eu vou sendo transformado. Para que eu vou ser transformado? Para ser uma pessoa melhor? Não. Eu vou sendo transformado e Ele vai me impulsionando para transformar outros. Eu preciso ser um agente de mudança na vida de outras pessoas. A mensagem de Jesus não termina em mim. A mensagem de Jesus, ela vem em mim e me impulsiona para ir até as pessoas, para ser outras ser transformados. Sou uma nova pessoa, segura, protegida, para quê? Para assegurar e proteger os outros. Mostrar o caminho para jogar fora a velha armadura construída no medo e assumir a armadura que é dada pela graça. Por isso, eu encerro a mensagem lembrando a você o versículo inicial da nossa reflexão. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu poder. É assim. Não pelo meu mérito. O caminho, o final, importa, o caminho que você faz para chegar num determinado fim importa muito. Você pode achar que você vai chegar num fim sendo religioso, mas não é essa a mensagem do Evangelho. É por causa da força dele, confiando nele, que você pode chegar lá. Pareado com Deus, você vai vencer as suas batalhas, porque ele venceu. E na força dele a gente consegue. Amém? Então, meu desejo é que essa série de reflexões tenha abençoado e edificado você, de tal maneira em que você que suscite reflexões na sua vida, que você enxergue Jesus de outra forma, e que você entenda que você é um pecador perdoado, agraciado com o amor de Deus, e esse presente está em você, você precisa entregar para as pessoas, viver uma nova realidade e conduzindo pessoas a uma nova realidade. Pareie o seu coração com Deus. Entenda qual é o propósito dele para a sua vida. Você não precisa de outra armadura. Só precisa daquilo que Ele te dá. É suficiente. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos, porque nessa manhã podemos refletir sobre a Tua graça, sobre o Teu amor e sobre o Teu perdão. E que a mensagem de hoje fique em nosso coração de forma contundente. Ajude-nos a refletir. Transforma-nos. Pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Se alguém aqui, ó Deus, tem armaduras construídas no medo, armaduras construídas que não são a Tua armadura, que o Senhor, ó Deus, retire essa armadura de nós. Faça cair essa armadura de nós. E que fiquemos somente com a Tua armadura, a armadura que Tu nos dá. Ela é suficiente. Em nome de Jesus. Amém.